farmacêuticos, nós temos aqui também alguns acadêmicos, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que o Conselho Regional de Farmácia Espírito Santo recebe todos vocês nessa noite. Meu nome é Denise, eu faço parte da diretoria atual, ao lado dos meus colegas Luiz Carlos Cavalcante, Gustavo Martinelli e também o Leandro Passos, que compõe a diretoria dessa gestão atual. Gostaria, assim, de parabenizar e agradecer o Grupo Técnico de Estética, que hoje tem como presidente a Aline Keller, que organizou essa noite de conhecimento aqui para nós, com um tema bastante interessante e novo, né? Que é a questão da ozonoterapia no rejuvenescimento facial. Nós vamos contar com isso para discorrer sobre esse tema com o nosso colega Walter Patrocínio, do Rio de Janeiro, que aceitou prontamente esse convite, né, Walter? E a gente está aqui para Isso, com o maior ouvi-lo, prazer. para ouvi-lo e aprender um pouquinho. Vocês viram passar aí algumas observações, então as perguntas ficarão para o final, vocês podem colocar no chat, e no final serão todas respondidas. Também gostaria de alertar que a lista de presença ela é registrada através do nome que vocês fizeram acesso ao Zoom. Então, pedir a gentileza, quem tiver com o nome de acesso ao Zoom, diferente do nome que usou, obviamente, para se inscrever, coloque o nome no chat, tá? Que aí a Sheila da comunicação vai fazer essa checagem e registrar a presença de vocês para depois emitir o certificado, tá ok? Eu vou passar a palavra para Camila Souza, que pertence ao GT de Estética, que vai fazer a apresentação do Dr. Walter e depois também vai mediar as perguntas, não é isso, Camila? Então, eu Isso. desejo a todos uma boa noite de estudos e sejam todos bem-vindos. Boa noite. Obrigado, doutor. Obrigada, Denise. Boa noite a todos. Meu nome é Camila, assim como a Denise disse. Faço parte do GT de Estética e hoje vou falar um pouquinho sobre o nosso doutor, né? Doutor Walter, que irá mediar esta palestra para nós. Doutor Walter Pereira, ele é analista de sistema da Universidade Salgado de Oliveira, bacharel em História pela Universidade Salgado de Oliveira, farmacêutico generalista da Universidade também Salgado de Oliveira. Ele é farmacêutico supervisor da rede Loureiro Drogarias desde 2010, pós-graduação em medicina tradicional chinesa, acupuntura e eletroacupuntura na Abaco, Rio de Janeiro, pós-graduação em farmácia estética pelo Nepuga, farmacologia com ênfase em prescrição farmacêutica pela Unigran Rio, pós-graduação lato sensu em terapias pró-oxidativas e fisiologia humana aplicada à previsão de término, agosto de 2021, membro da Câmara Técnica de Estética do Conselho Regional de Farmácia, ele é secretário até 2020, né, janeiro, membro da Câmara Técnica de Feridas do Conselho de Farmácia até janeiro de 2020, membro da Sociedade Brasileira de Fitoterapia, ABFIT, membro da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia, a ABOS, professor convidado do curso de pós-graduação do INIP, com a disciplina de Práticas Integrativas, coordenador do curso de habilitação em ozonioterapia do básico ao avançado, também no INIP, professor convidado para o projeto EduFar, do CRF Rio de Janeiro, capacitação em ozonioterapia do básico ao avançado. E ele tem um e-mail que ele deixou para nós, que é Walter, farmacêutico, tudo junto, ponto. É com muita alegria que nós recebemos o senhor hoje para ministrar essa palestra
e nos ajudar a entender um pouquinho mais do que é a ozonioterapia e de tudo que essa prática, né, não só estética, mas também correlacionada à saúde, tem de benefício para nós e para os nossos pacientes. Com certeza, eu vou tentar fazer isso ao máximo. E quando eu acabar, eu tenho certeza que muitos vão passar a amar a ozonioterapia. Com certeza. Então, vamos lá. Tem que liberar aí, né? Isso. Compartilhar, Sheila? Pode compartilhar, doutor. Tá, então eu estou esperando vocês. Esperando o start aqui. Joia. Pode compartilhar, fica à vontade. Vamos lá. Tá. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado à doutora Denise, à doutora Aline por esse convite, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ozonioterapia e saber os pormenores do que é essa técnica. Como a doutora Denise havia dito, é uma técnica nova, mas é uma novidade no Brasil, porque essa técnica ela já existe mais de 100 anos, né? Ela foi, inclusive, utilizada antes mesmo da primeira descoberta do antibiótico. Então, já é uma técnica que também foi utilizada na Primeira Guerra Mundial, que evitou que vários soldados tivessem seus membros extirpados. Então, é uma novidade. Muitos conselhos agora estão adotando a ozonioterapia, né? O Conselho de Farmácia, o Conselho da Biomedicina, Fisioterapia, da Veterinário também, da Odontologia, foi um dos primeiros conselhos a adotar a ozonioterapia, né? O único conselho ainda que tem suas restrições é o Conselho Federal de Medicina, tá? Mas eu tenho tenho certeza que com uma hora dessa tudo vai dar certo. Bom, isso aqui eu não preciso, porque a nossa amiga já fez a minha apresentação, meu currículo, tudo direitinho. Então, a gente vai começar agora com um pouquinho da história do ozônio, tá? O ozônio é um elemento químico, ele é um elemento que ele é triatômico e foi descoberto no final do século XVII, em 1975, né? E viajando um pouquinho, assim, sabe aqueles filmes muito antigos, tinham aquelas gaiolas de ferro que soltava os raios, a eletricidade? Foi mais ou menos assim que começou a descoberta do ozônio. E ele recebeu esse nome devido ao cheiro característico dele. Então, quando a gente está num consultório de ozonioterapia, trabalhando com ozônio, ele tem um cheiro de terra molhada, né? Sabe quando a terra está muito seca e que quando chove salta aquele vapor e ao mesmo tempo aquele cheiro de terra molhada? Mais ou menos é assim o cheiro do ozônio. Um pouquinho pior, mas é mais ou menos assim o cheiro. Ou então tem gente que fala que o cheiro parece ser do cheiro de marisco, tá? Ele é um gás tóxico. Se inalado, tá? Por exemplo, se nós pegarmos uma máscara tipo de oxigênio e colocar no rosto e inalar, a morte é em 3 minutos, tá? Então, tem que ter muito cuidado para trabalhar com a técnica, a área tem que ser ventilada, mas isso a gente vai falando no decorrer da apresentação, tá? E ele foi também classificado... Oi. Doutor Walter, só interrompendo, a gente precisava que o senhor iniciasse a colocar a apresentação, porque ela não está aparecendo. Que para mim está passando. Porque para mim está aparecendo. O senhor coloca ali no share screen novamente, que aí ela vai transmitir para todos. Tá, peraí, deixa eu achar aqui, já vou. É um botãozinho verdinho que aparece embaixo ali no Zoom, que tem uma setinha para cima. Tá. Tá bom. Pode chamar a sua assistência técnica aí, se precisar. Seu suporte. Meu suporte. Eu estou procurando, meu suporte já vazou. Rodapé tem um botãozinho verde. Não, primeiro eu tenho que achar onde que é isso.
porque... No rodapé, a hora que o senhor mexe com o mouse, aparece no rodapé ali chat, share screen. Pior que não. Será que eu vou ter que sair, gente? Para poder entrar de novo? Não, não tem necessidade. O Sheila, ele mandou a apresentação para você? Não, né? Não, não. Não. Só um minutinho, pessoal, que a gente já vai resolver. Você está visualizando ela, doutor Walter, a apresentação? Eu estou visualizando ela. Minimiza. Estou visualizando. Já está minimizado, está um quadradinho. Isso. Aí, Já tá. O senhor está vendo todas as pessoas aqui na sala, os quadradinhos? Não. Não. Só aparece você agora, Denise. E agora eu vejo a comunicação, o conselho... Papapá. Vai com o mouse bem para baixo, no rodapé da tela. Aí... achei. Share screen. Isso, clica aí. Foi. E agora? Agora o senhor localiza. Está carregando. Aí. Agora pode... Apresentação. Isso. Agora foi. Solta os fogos aí, gente. Tudo resolvido. Tudo certo. Graças a Deus. Eu preciso voltar, não, né? Tá aqui, tá tudo direitinho? Não tem necessidade. Não precisa, não. Pode prosseguir daí. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos dizer o seguinte, a terapia com ozônio, o que aconteceu em decorrência dos problemas que tiveram, com mortes, inclusive, foi em decorrência de uma técnica mal feita. A técnica é segura, a gente seguindo todos os protocolos, não tem nenhum problema, tá? Ela já é usada, inclusive, na Alemanha há muito, muito tempo, e tem um grande detalhe. Ela é patenteada pelo SUS, então todas as pessoas, todos os alemães têm acesso à terapia de graça pelo SUS de lá. Aqui já foi liberado, né? O ozônio faz parte das técnicas integrativas do SUS. Só que, infelizmente, até agora eu não vi nenhuma clínica, nenhum posto atendendo com a ozonioterapia, porque ela poderia ser extremamente eficiente no tratamento de feridas, né? Porque ela é bactericida, viricida e fungicida. E é cicatrizante e anti-inflamatória. Então, olha quantas vantagens a gente tem em cima de uma despesa com o paciente do SUS. Né? Então, a Alemanha, a parte toda da Europa, Cuba, gente, foi o berço da ozonioterapia. Inclusive, tinha hospitais para isso, que, infelizmente, hoje em dia não se tem mais. A gente fazia feito um intercâmbio para poder aprender lá na prática dentro desse hospital. Tá? Mas é uma técnica extremamente segura, você seguindo todos os protocolos, o ozônio se torna extremamente eficaz, não só para estética, tá? Para várias patologias, como autismo, o ozônio é extremamente eficiente, tratamento de feridas, doenças metabólicas, clínica da dor, o ozônio é excelente, tá? Então, deixa eu voltar aqui. O ozônio, ele não pode ser considerado nunca uma via principal de tratamento, tá? Ele é uma terapia coadjuvante, ou seja, ele nunca vai se tornar a principal. Por que eu falo isso? Teve alguns incidentes, eu sempre gosto de contar esse caso para poder a gente ver como que as coisas funcionam e como que, de repente, uma informação mal dada ou uma propaganda mal feita pode denegrir a imagem de uma técnica, de um procedimento que veio para poder ajudar. Acredito que todo mundo vê o Fantástico, ou já passou pelos olhos pelo Fantástico. Teve uma entrevista com um médico, tá? E que foi levado um paciente que ele era HIV. Chegando lá, durante a entrevista, foi gravada, aquela câmera escondida, tudo direitinho, o repórter não se identificou, falou que estava acompanhando a pessoa, que era HIV, e queria saber da técnica. O médico foi, fez a anamnese, conversou e falou para o paciente que ele iria ficar curado do HIV. Tá? Pois bem, aí já fechou, já apareceu outra cidade, um outro paciente, um outro repórter, só que dessa vez não era mais HIV, tá? Era hepatite C. E ficou, o repórter fez a mesma pergunta e o médico falou que ele iria ficar curado. Ou seja, depois eles voltaram no mesmo consultório, falaram para o médico que ele havia dito, ele negou, mostraram a filmagem e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o ozônio ele não vai curar ninguém do HIV.
o ozonioterapia não vai curar ninguém da hepatite, tá? Ele vai minimizar, tá ok? O que aquele vírus ia trazer de ruim para a vida do paciente. É como se fosse um outro tratamento. Então, todas as manifestações, por exemplo, quem tem hepatite C sabe que o tratamento é extremamente difícil. Às vezes a pessoa tem que se internar para poder tomar a droga, passar mal. O ozônio vai minimizar isso, porque o ozônio ele não vai entrar dentro da célula e expulsar vírus. Não. A gente vai ver que a ozonioterapia vai ensinar o seu corpo a se curar. Tá? Então, ele nunca vai ser a principal terapia. Sempre vai ser a terapia coadjuvante, até mesmo na estética. Tá? Você pode preparar uma pele toda com a ozonioterapia e logo depois você aplicar uma mesoterapia, você pode aplicar um botox, que a gente vai ver como que o ozônio, essa combinação de ozonioterapia e depois o botox funciona muito bem. Tá? Então, tem que ficar claro que nunca a ozonioterapia vai ser a técnica principal. Ela sempre será uma técnica coadjuvante. Tá? E os efeitos que a gente tem no organismo? Olha só, bioquímicos são aceleração da glicose por parte das células, intervenção no metabolismo, reação direta com os ácidos insaturados, que se transformam em compostos hidrossolúveis, modulação do estresse oxidativo. Para mim, o principal característica do ozônio é esse fato. Modulação do estresse oxidativo por regulações de enzimas oxidantes naturais. Quem se interessar em ler artigos sobre ozonioterapia, sempre vai ver assim, o ozônio trata mais de 200 patologias. Já chegaram até 250. Não é verdade. O ozônio realmente trata muitas patologias, porque estudos mostram que muitas dessas patologias desenvolvidas estão ligadas ao estresse oxidativo. Né? E a gente sabe que se o estresse oxidativo ele não for controlado, literalmente ele pode ser o pontapé, ele pode ser o início de uma doença. Então, o ozônio controla esse estresse oxidativo, ele vai ensinar o seu organismo a controlar esse estresse oxidativo. Ele também faz a modulação de enzimas e citocinas da inflamação, né? Interleucina 6, interleucina 5, né? Que são interleucinas inflamatórias. Né? E os efeitos fisiológicos é a modulação do sistema imune, porque ele potencializa o nosso sistema imune. Tá? A aplicação direta no local, por exemplo, o paciente que chega numa clínica com uma dor no joelho, com rubor, com dificuldade de locomoção, você aplica o ozônio, na mesma hora você já vê a diminuição do inchaço, tá? O paciente já diz que teve melhora da dor, isso é muito legal, na hora, gente. Não é assim, eu apliquei hoje, quando o paciente no dia seguinte acordar, vai sentir os efeitos. Não, ele já começa a sentir o efeito logo após a aplicação. É literalmente isso, tá? E ele melhora a microcirculação, tá? Ele faz uma reorganização celular dentro do seu organismo, tá? E isso não é balela, não. Tem mais de 3.000 artigos científicos. Quem quiser pesquisar naqueles sites de pesquisa médica, vai encontrar várias comprovações e vários artigos relatando da benesse do ozônio. Tá? Olha só, que legal. Quando, às vezes, a gente tem a célula, né, a hemoglobina, fica meio tensa, meio dura. O ozônio consegue fazer esse relaxamento. Tá? Então, as células conseguem passar, né, circular livremente pelo organismo. Tá? É um dos efeitos, tudo isso, é diretamente no endotélio. Então, aqueles endotélios, às vezes, têm uma certa rigidez. Com a aplicação do ozônio, você consegue ter uma maleabilidade melhor. E você consegue com que aquela região seja mais oxigenada. Tá? Olha os efeitos biológicos da ozonioterapia, que legal. Regula o sistema antioxidante, a gente vai ver isso, está ligado diretamente à célula do NRF2, no fato das mitocôndrias, ativa o metabolismo das hemácias, modula nosso sistema imunológico, regula o metabolismo, efeito inflamatório e analgésico e efeito antimicrobiano, sem falar do efeito dele, viricida e fungicida também, tá? Que não está incluso aqui. Mas toda técnica tem suas contraindicações. Então, a gente tem a contraindicação absoluta, é a deficiência de CGPD. O que é isso? Nós temos uma enzima, tá? Que ela nos protege a hemácia da ação dos radicais livres. Se eu tenho uma deficiência dessa enzima, quando a ozonioterapia entrar no organismo, o que vai acontecer?
De repente, vai até implodir essa célula. Então, antes do paciente começar o tratamento, a gente é obrigado a solicitar exames. Quais exames? A gente pega o exame de anemia, tá? Para poder ver se o paciente tem deficiência de anemia e se tem deficiência em CSTPD. Se o paciente tiver essa deficiência, como é que isso é caracterizado? No teste do pezinho. Hoje, quando a criança já sai da maternidade, ela já sai com esse exame feito. Então, é muito difícil você pegar, mas ela pode se apresentar ao longo da vida, tá? Principalmente, de repente, se você comeu favas, por isso que ela também é chamada de favismo, porque ela pode despertar. Então, qual é o resultado? Imperícia, fraqueza, dor de cabeça, cansaço e febre. Tá? Então, uma das interdições absoluta é a anemia, que a gente vê através do hemograma, e a deficiência de CCPD. As outras indicações são indicações relativas. Por hiperpetiroidismo descompensado, não é possível trabalhar com a ozonioterapia. Mas para hipo pode. Tá? Vai até ajudar a organizar essa estabilidade que está trazendo da hipo. Tá? Anemia grave, não pode. Mas um pequeno desvio, tá? Você pode aplicar a técnica. A gente não pode, quando a taxa de anemia está muito, muito alta. Tá? Hemorragia recente, por quê? Por causa da anemia grave. Caquexia, que é aquela pessoa fraca, que a gente sabe até que, para se tomar medicamento, para o medicamento fazer efeito, é necessário o paciente ter albumina circulante, senão o fármaco não faz efeito, e patologias do estresse oxidativo, primeiro compensar. Então, paciente que tem hipertensão, paciente que é cardiopata, primeiro a gente compensa, para depois a gente tratar a técnica. Agora, não esquecendo, as contraindicações absoluta deficiência CGPD e também a anemia. Tá ok? Olha a formação do gás de ozônio medicinal. A gente tem. Isso vai acontecer dentro do gerador. Tá? Nós temos a molécula de O2, tá? Ela vai sofrer uma ação de uma eletricidade, de um dispositivo elétrico, ele vai se desassociar. Então, era 2, ele vai passar somente a ficar com uma molécula de oxigênio só. Só que o oxigênio, ele é um gás chato, é um gás dependente, é um cara meloso, ele nunca consegue ficar sozinho. Ele vai aderir a outra molécula de O2, formando o O3. É assim que aparece o ozônio. Aqui e na estratosfera. Porque lá em cima nós temos o oxigênio, nós temos ações de eletricidade, isso tudo forma o ozônio. Inclusive, aquela cor azul que protege, que a gente vê nas imagens do globo terrestre, é o ozônio. O ozônio está relacionado à cor azul. Mas ele tem um tempo de meia-vida. Tá? A gente não pode, dentro de um consultório, encher 10 seringas com ozônio e aguardar o próximo paciente entrar. Não. Nós somos o gerador, coletamos o ozônio e a gente tem 10 minutos para poder utilizar o gás. Se passar disso, a gente despreza esse gás. Tá? Quanto mais alta a temperatura do ambiente e quanto mais alta a concentração que você colocou para trabalhar, menor é o tempo que você tem para trabalhar com ele. Então, são duas coisas que intervêm na nossa terapia. Tá? Mas quando a gente está falando de pele aqui, que é o caso, né, rejuvenescimento facial, a concentração do ozônio é até baixa, não é uma concentração alta. Por quê? Cada parte do nosso organismo, tá? Sangue, tecido facial, músculos, nós temos uma coisa que nos defende da agressão dos radicais livres. E a pele do rosto é a mais baixa, em torno de 2 microgramas. Eu posso trabalhar com o ozônio na faixa de 2 até entre 25 a 30 microgramas. Tá? Na concentração de 25, ele tem um efeito anti-inflamatório. Na concentração de 30, ele tem um efeito analgésico. A gente vai discutir isso. E isso aí é o que ocorre dentro de um gerador de ozônio. Tá? Por isso que os geradores de ozônio que têm Anvisa é o que a gente tem que ficar ligado, porque se você entrar no Mercado Livre da Vida, você vai ter máquina sendo vendida até por R$ 2.500. Nossa, mas R$ 2.500 é caro. Não tão caro que pague o preço da sua tranquilidade, né? Porque a gente que tem consultório, que trabalha com as técnicas, a gente tem que usar produtos que tenham Anvisa, para dar garantia, né? Então, esse aparelho tem que ter Anvisa. O gás medicinal, o cilindro de oxigênio medicinal tem que ter certificação. Eu não posso pegar meu cilindro, levar ele no Zezinho da esquina, pedir para poder encher, porque eu vou pedir a ele um recibo, vou pedir a ele uma certificação de pureza do gás, ele não vai poder me dar. E tudo isso tem que ficar dentro do seu consultório, direitinho, dentro de uma pasta.
Porque quando você receber a visita de uma Anvisa local, você vai ter que apresentar o descarte do material utilizado, porque a gente usa agulha, né? Então tem material biológico, tem que fazer o devido descarte. Você tem que ter um POP, é igualzinho dentro de uma farmácia. Tem que ter POP para cada procedimento. Por quê? Estamos trabalhando com vida, né? Somos profissionais da área da saúde, temos que trabalhar com responsabilidade. Então, o que me garante que o que eu colocar na minha máquina, a concentração devida, é o que eu vou ter na seringa? É uma máquina que tem um selo Anvisa. Tá? Porque olha só como é que é. Nenhum desses materiais que a gente está vendo, ó, eletrodo metálico, material dielétrico, vidro, né? Isso é fabricado no Brasil. Essas peças vêm de fora e os aparelhos são montados aqui no Brasil, não são fabricados. E por isso que ficam caros. Os aparelhos variam na faixa de R$ 8.500 até R$ 15.000. Literalmente isso. Tá? Um top do top está valendo assim mais ou menos uns R$ 10.000. É uma graça. A máquina só falta falar com você. Tem os aparelhos digitais ou não. Tá? Mas tendo Anvisa, não é porque o mais baratinho vai ser ineficiente, não. Tendo Anvisa, qualquer aparelho é bom para se trabalhar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente também tem que ter cuidado com a seringa que a gente vai utilizar, porque o ozônio reage com alguns materiais, o plástico é um deles. Então, não é qualquer seringa que eu possa utilizar para a técnica. Eu tenho, inclusive, que ter cuidado com a seringa, tá? Com o material, porque o ozônio é extremamente corrosivo. De repente, eu uso uma seringa que vai levar pequenos pedacinhos de plástico para o organismo do meu paciente, vai gerar o quê? Iatrogenia. Iatrogenia é uma reação do organismo a tudo que é diferente. Então, pode dar problema. Tá? Não no primeiro, mas na segunda. E mesmo assim, eu já vi gente fazer isso, já me deu problema dentro de curso, que pegou a seringa, não teve contato com sangue, vou deixar a seringa aqui para utilizar para outro paciente. Nunca. Tá? A seringa é individual. Eu posso pegar aquela seringa e fazer várias aplicações. Posso fazer o corpo do meu paciente de peneira, com a mesma seringa. Mas eu acabei de tratar aquele paciente, ela é descartada. E a cada 4 aplicações, a gente troca a agulha, porque senão a agulha fica rombuda. Aí, preste atenção, eu vou fazer uma aplicação para rejuvenescimento na face do meu cliente, faço 10 aplicações. Lá para 5º ou 6º, o paciente já vai começar a reclamar de dor, por mais resistente que ele seja. Então, todos esses cuidadinhos a gente tem que ter com a aplicação da técnica. Tá? Agora, o mais importante, um dia, quando vocês se apaixonarem pela ozonioterapia, se tornarem futuros ozonioterapeutas, primeiro passo, procurar um curso certificado pelo conselho. Tá? Que você tem a diferença entre habilitação e capacitação. Capacitação você pode fazer qualquer curso livre. Agora, habilitado, você tem que ter a chancela do seu conselho. Você está habilitado, aquela caderninha marrom. Tá? Então, tem que saber se o curso tem certificado, né? Se ele é chancelado pelo seu conselho, se tem a carga horária de 120 horas, né? Para poder você estar habilitado para trabalhar com a técnica. Tá ok? Pode fazer curso livre, sim. Agora, poder trabalhar, abrir consultório, só depois de habilitado. Você pode sofrer uma denúncia. É igual na parte da estética. Tem que estar habilitado para trabalhar com a estética. Né? Então, vamos em frente. Não é, doutora Denise? Não é isso mesmo? Exatamente. A legalidade garante tranquilidade, né? E o conhecimento é fundamental. Sim, porque senão as pessoas acham que fez um cursinho na esquina e já estão aptas a trabalhar. Não é. A gente tem que estar habilitado para trabalhar tanto dentro da estética quanto a ozonioterapia. Então, vamos lá. Vamos entrar literalmente agora no assunto da pele, da ozonioterapia. A pele e o estresse psicológico. A pele, gente, é o maior órgão que a gente tem no corpo. E ele também sofre o estresse natural, né? Poluição, de radiação solar e tudo mais, mas a gente também tem um estresse psicológico. Então, o primeiro passo que a gente faz quando o paciente entra no nosso consultório é acolher. Então, primeiro, tudo vai começar pela anamnese. Tá? A anamnese é fundamental para até o seu desenvolvimento. Mas eu só quero trabalhar com estética. Não vai. Tá? Você é um ozonoterapeuta, você vai ser procurado para trabalhar com várias coisas. E estética. Tá? Então, a gente tem que acolher aquele paciente, conversar, dar atenção, procurar saber da vida dele, do estresse, porque a pele vai sentir. Uma pele, às vezes, vitalizada, uma pele sem brilho,
não quer dizer que a pessoa esteja doente. Às vezes, o emocional dela está comprometido, né? Porque questão de saúde não é só um estado que você está. Não, é um estado emocional. Agora, imagine quantas pessoas estão precisando desse acolher, desse carinho devido ao problema da Covid que a gente está vivendo atualmente, né? Então, saber acolher o paciente, saber escutar o paciente, claro, é fundamental para uma boa terapia. Então, a gente tem que levar em conta que existe o estresse psicológico, sim, tá? O que ele faz? Ele pode ser o disparo para várias patologias que, inclusive, vai sofrer na pele. Por exemplo, tem pessoas que, ao ficar nervosa, ficam cheias de manchas na pele, cheias de plaquinhas, né? Isso é um estresse para a pele. Já foi comprovado que pessoas que tiveram pós-Covid ficaram com pintas vermelhas espalhadas pelo corpo. Chikungunya, tudo isso é um estresse, tá? E outra coisa, saber exatamente se seu paciente bebe água. É fundamental para a técnica. Por quê? Se o paciente não bebe água, a ozonioterapia, até para a estética, vai se tornar ineficiente, tá? Porque o ozônio reage com os líquidos plasmáticos, né? A primeira coisa que o ozônio faz, ele entra dentro do seu organismo, ele tem afinidade pelos líquidos plasmáticos, imediatamente ele vai gerar duas coisas, Royce e Lopes, tá? Que são duas reações que acontecem biológicas dentro do nosso organismo. Imediatamente ele vai se transformar em peróxido e depois de peróxido ele vai se transformar em água. É assim que funciona a ozonioterapia quando entra em contato com a pele. Se você não tiver hidratado, vai ter dificuldade até para coletar sangue, quando a gente faz autohemoterapia menor, tá? Que é um procedimento que você coleta o sangue na seringa, 5 ml de sangue, para 5 ml de ozônio, numa concentração mais ou menos de 40, tá? E você aplica no glúteo do paciente. Para que isso? Para despertar seu sistema imunológico. Agora, mas o que tem a ver isso com a estética? Preste atenção. Se eu pego um paciente que tem uma grande cobertura de acne, a gente sabe que tem uma bactéria envolvida ali, né? A aplicação local vai ser legal? Vai minimizar, vai ajudar na cicatrização, vai tirar aquele aspecto daqueles pontinhos amarelos. Só isso é suficiente? Na hora do tratamento, sim, vai aliviar, mas vai voltar. Então, eu preciso fazer com que o meu corpo venha combater essas bactérias. Então, eu utilizo a autohemoterapia menor. E existe, por que eu falo menor? Porque existe uma técnica também chamada de autohemoterapia maior, tá? Isso está dentro do protocolo da ozonioterapia, está para os profissionais habilitados, tá? A autohemoterapia menor. Para fazer a autohemoterapia maior, que é com a bolsa de sangue, que é o mesmo procedimento, mas a gente vai usar uma bolsa de transfusão sanguínea preparado, própria para a ozonioterapia, com filtro, tudo direitinho, somente quem for pós-graduado em ozonioterapia. Então, olha a diferença. Habilitado pelo seu conselho, você é ozonioterapeuta, só pode trabalhar com a autohemoterapia menor. Para trabalhar com a autohemoterapia maior, somente você pós-graduado. Entendeu? Então, vai despertar o seu sistema imune, vai fortalecer o seu sistema imune de defesa do organismo. Tá? Então, sempre que possível, a técnica de autohemoterapia tem que estar embutida. O Conselho de Medicina, eles não aprovam muito essa técnica, são um ponto, mas porque eles até têm um pouco de razão. Porque pode ser material contaminante, né? Se você não seguir o protocolo, a bancada, a pia, não largar, coletar o sangue imediatamente você aplicar, tudo isso com luva direitinho, a técnica não sofre contaminação. Mas se você não é um profissional que lida com isso, não toma esses cuidados, com certeza pode haver a contaminação. Então, eles têm um pouquinho de razão com relação a isso. E olha só o que a pele sofre também. A pele sofre a ação de outros fatores bem conhecidos, principalmente para nós da estética. Ó, tabagismo, má alimentação, carência de vitaminas e minerais, privação do sono, aquele rosto cansado, aquelas olheiras imensas, né? Radicais livres, poluição e, olha aí, falta de hidratação. A carência de vitaminas e minerais também é extremamente importante dentro da ozonioterapia. Tá? Quer ver uma coisa? O estresse da pessoa, literalmente estresse oxidativo, quando ele está muito alto dentro do organismo da pessoa, ele acaba lesando o nosso magnésio, que é tão importante, né, para as nossas reações enzimáticas. Então, a gente tem que solicitar exames de mineralogia,
um exame de vitamina para saber ou não se a gente vai usar a suplementação. Tá? Às vezes a gente tem que suplementar com cobre, tá? Às vezes a gente tem que entrar com zinco, magnésio, vitamina C, selênio, tudo isso para potencializar o efeito da ozonioterapia. Local, para tratamento estético, não tem tanta necessidade, tá? Porque a gente está agindo local, a gente não está pegando uma via sistêmica. Mas como o paciente entra dentro do consultório para um tratamento sistêmico, o que seria um tratamento sistêmico? Tratamento de câncer, tratamento de uma herpes, tratamento de HIV, de dores na coluna, de hérnia, tá? De artrite, artrose, de doenças imunológicas, além de analisar toda a parte de hemograma, deficiência de GPD, como já foi falado, a gente dá uma olhada também na parte de vitaminas e minerais do paciente. O farmacêutico pode fazer essa suplementação, tá? E também pode solicitar esse exame. Infelizmente, os planos de saúde não aceitam a nossa solicitação, mas nós podemos solicitar tudo isso, com certeza, para dar uma olhada no exame do paciente, tá? Então, vocês estão vendo que a ozonioterapia não é só comprar uma máquina, um gerador, chegar lá, encher e aplicar, não. Tem todo um detalhamento, tem toda uma estratégia de aplicação e protocolos por detrás para você ter a eficiência da técnica, tá? Alimentação. Ah, não, eu sou vegetariano, eu não como nada inflamatório. Ok, mas pode estar carente de vitamina, né? Ou então aquela que adora comer uma carne vermelha. Gente, se a gente está fazendo um tratamento estético, né? Se a gente está tratando de uma patologia, a carne vermelha é inflamatória. Então, isso também é importante, saber como é a alimentação do seu paciente, o que ele come, o que ele bebe, se ele descansa 8 horas, tudo tem que ser investigado para o tratamento, inclusive para a estética, não só dentro da ozonioterapia, não, até para as outras técnicas. É legal vocês fazerem isso, tá? E a pele e a maturidade, tudo muda. Os nossos receptores, né? Idoso, geralmente, custa sentir sede, não se hidrata muito bem, né? Porque conforme a gente vai avançando, os nossos receptores de sede, de comida, também vão ficando um pouquinho devagar, um pouquinho lento. Então, é fundamental a boa hidratação para a técnica. Olha isso aí, essa imagem é uma imagem dos anos 80, né? Onde era muito legal nós aparecermos de noite, que de manhã nós íamos para a praia, de tarde a gente ia tomar um shopping com os amigos, de noite a gente ia para a boate, papapá, e tinha que estar com aquela marca legal mesmo, de sunga, de biquíni, seja lá o que for. Isso aí, essa criatura está sentindo o efeito dela na pele agora, não é naquela fase. A gente não sente, né? Quando a gente é adolescente ou quando a gente está lá nos nossos 20 e poucos anos, a gente não sente o efeito deletério do sol na nossa pele. A gente vai sentir agora, na maturidade. E era literalmente assim, olha a pele dessa criatura, que parece um couro. Tá? Dá para ver que é uma pele completamente sem viço, desidratada, está com óleo, né? Por causa dessa cor, a gente está com óleo, e ao lado tem a criança, que já era para estar com um protetor, que parece que aqui pela imagem não tem. Aí eu coloquei essa música aí do nosso amigo, que eu adoro essa música, Oração do Tempo, de Caetano Veloso, Tempo, Tempo, Tempo. É o que acontece com a gente, né? Então, na maturidade, a pele torna-se mais fina e mais flácida, né? Surgem manifestações e pode acontecer as dicromias, né? Queratose, seborreias, neoplasias. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso, tá? E tem um fundamento aqui que eu trouxe para vocês de um artigo da Ioneda. Ioneda et al. Vocês podem jogar esse link que vocês vão ver. Que ela é uma médica oftalmologista, ela faz uma correlação da espessura da pele, inclusive da face, com a osteoporose. Então, ela fala que quanto mais fina a sua pele for, você tem diminuição de colágeno e, consequentemente, você pode ter um risco maior para a osteoporose. Então, olha mais uma vez como é importante a nossa anamnese, né? Eu estou analisando uma pele mais fina, eu estou analisando que aquela pele está deficiente de elastina. Elastina é quando a gente puxa a pele assim e a gente solta, ela volta para o lugar. Tá? Isso se chama elastina. Então, dois conjuntos básicos. É o quê? Elastina e colágeno, né? E ela faz essa associação. Então, depois, quem quiser, pega o link e dá uma pesquisada, que o artigo é muito interessante. Então, até com uma anamnese, você pode solicitar uma carta, pedir para aquela sua paciente procurar um médico e tudo mais, dizer. É importante a gente encaminhar, né? Eu achei muito interessante esse artigo.
E temos também as perdas hormonais. Então, as perdas hormonais que ocorrem na menopausa afetam significativamente a aparência da pele e dos lábios. Porém, mulheres que fazem terapias de reposição hormonal, essas alterações não são observadas. Olha outra informação. De repente, você pega uma pessoa com lábio ressecado, uma mulher mais madura, não faz terapia, pela questão dos lábios, já para você encaminhar ela para um tratamento do médico hormonal, né? Vai fazer um preenchimento com ácido hialurônico, vai aumentar a boca, que hoje em dia todo mundo quer ficar com bocão, né? Mas você tem que analisar até a característica dessa boca. Ressecado, não é pelo sol, não pegou muito sol, começa a conversar, pergunta se a paciente faz terapia hormonal, se já entrou na fase da menopausa, e tem mulheres que entram muito cedo, né? Não tem que ser após 40, 45, tem mulheres que entram antes disso, assim como mulheres que menstruam muito cedo. Cada paciente em si é um universo que tem que ser questionado. Então, após a menopausa, muitas mulheres apresentam ressecamento e a perda da elasticidade da pele, seguidos pelos aparecimentos mais atenuados de perdas de proteínas estruturais, que, mais uma vez, colágeno e elastina. Tá? E o ozônio vai repor isso? Não, não vai, mas o ozônio vai hidratar muito essa pele. E a gente vai descobrir como isso ocorre. Tá? E com relação, gente, à ingestão de colágeno, existe um debate muito forte, que eu vejo, inclusive, em balcão, porque, como sou farmacêutico, trabalho em balcão, e eu vejo muita prescrição de colágeno. Tá? Ah, tem que ser colágeno hidrolisado. Não, não tem que ser colágeno hidrolisado. Colágeno hidrolisado é pé de galinha quebrado. Literalmente isso. Que também agora está uma moda de tomar sopa de pé de galinha porque tem colágeno. Presta atenção. Quando esse colágeno chega no nosso estômago, ele é o quê? Degradado. Tá? Não é porque eu comi um ovo, um bife, que vai chegar um bife e um ovo na minha célula, não. Ele sofre degradação. E a mesma coisa acontece com o colágeno hidrolisado. O que é adequado e correto, que você vai ter a certeza que você vai estar fazendo uma ingesta, um tratamento com colágeno, é quando você usa o peptídeo de colágeno. Esse, sim, tem uma nanotecnologia por detrás disso. Ele é mais caro, mas é o peptídeo de colágeno. Tá? Que você pode usar para estética, você pode utilizar ele para quem está com problema de cartilagem, para dores, mas tem que ser o peptídeo. Ficou em dúvida? Então vai lá, dá uma pesquisada, porque nós somos profissionais da área da saúde, não vou cansar de repetir isso, temos que estar sempre atualizados. Tá? Então vocês vão ver que eu estou falando a verdade. É o peptídeo de colágeno. É caro? É. Não é tão difícil de achar, não. E também não sei se quanto que é caro. Tá? De repente você vai numa loja, custa 200 e pouco, parcela em 3, já fica legal, já para cuidar da beleza e das dores. Tá? Então tem que ser o peptídeo de colágeno. Tá? Então, em meio disso tudo, a gente ainda tem a teoria dos radicais livres, tá? Que foi inicialmente uma proposta feita por Darham Hammer em 1954, e que em 1970 conseguiu-se ter a comprovação científica da toxicidade do oxigênio. Preste atenção, vamos desossar isso. O simples ato de nós respirarmos, normalmente, já cria radicais livres. Então, no nosso organismo existe essa defesa. Se a minha defesa ela não é eficiente para combater essa formação de radicais livres, ao longo do tempo, a gente vai ter o desenvolvimento de várias patologias. Se lembra que eu falei para vocês que o ozônio trata mais de 200 patologias, hoje em dia até 250, mas que todas elas têm alguma coisa em comum, que são chamados radicais livres? Pois bem, é por aí. Tá? E foi comprovado essa toxicidade. Mas o ozônio não utiliza o oxigênio medicinal? Sim, ele utiliza o oxigênio medicinal. Então, qual é a diferença? A diferença é a mesma coisa que um efeito vacina. Né? Quando a gente pega uma cepa de um vírus inoculado, injeta no organismo, você não vai despertar o seu sistema imune para combater aquele vírus? Mesma coisa com o ozônio. O ozônio, gente, ele não é rastreável. O peróxido que ele gera também não é rastreável. É questões de 3 segundos, eu não tenho mais ozônio. Por isso que grandes atletas fazem uso do tratamento com a ozonioterapia. É um outro filão que o ozonioterapeuta pode trabalhar ainda as dores, trabalhar com o atleta. Por quê?
Atleta está sempre contundido, tem sempre dores pelo corpo, né? E a ozonoterapia você pode utilizar antes e depois, para minimizar essas dores. As câimbras, né? A gente vê que depois de uma prova de corrida, tem alguns que se jogam no chão de tanta cãibra, né? E você entra com a ozonoterapia, sim, para poder potencializar. E outra coisa, o ozônio da explosão, o ozônio da força. Então, você pode fazer a aplicação meia hora, uma hora antes do atleta se apresentar, disputar uma prova, você vai potencializar. E outra coisa, não é pega em doping, porque o ozônio é uma substância que tem dentro do seu corpo. Então, ninguém tem problema nenhum com o ozônio. Sim, ele é uma molécula biocompatível. Como que acontece isso? Preste atenção. Dentro do nosso sangue, nós temos as células de defesa, nós temos os neutrófilos, né? Esses carinhas, tá? Eles que combatem o vírus e a bactéria. Por isso, inclusive, que a gente faz uso da autohemoterapia menor. Sim, o seu sangue coletado, ozonizado, inserido no glúteo. Aquele sangue vai ficar ali? Não. Ele vai virar uma célula espumosa e ele vai fazer o quê? Sinalização celular. Então, vai chamar macrófago. Mas vamos entender um pouquinho com relação a como é que a gente tem um ozônio dentro da gente e que ninguém tem alergia ao ozônio. Ninguém vai passar mal com o tratamento. Vai passar mal com a técnica mal feita. Nós temos umas moléculas de um oxigênio chamada oxigênio síncrete. Ele é extremamente reativo. O oxigênio não está contido somente dentro das hemácias. Alguns escapam e passeiam pela nossa corrente sanguínea, passeiam pelo nosso organismo. Os neutrófilos vão lá, capturam essa molécula e, numa guerrinha contra uma bactéria e um vírus, eles soltam, tá? Um gás, uma substância química que tem a mesma assinatura que o ozônio. Tá? Esse estudo foi feito em camundongos. Foi comprovado que os neutrófilos ele utilizam uma substância que tem a mesma assinatura química com o ozônio. Tá? Então, eu vou aplicar o ozônio e aquela criatura vai me dizer, estou tendo alergia ao ozônio. Não, você vai ter alergia à sua técnica mal feita. Entendeu? Isso que é muito legal com a ozonoterapia. Você tem essa molécula dentro dela. Então, o corpo, quando você ingere, se o seu organismo não estiver pronto para combater esses radicais livres, você vai desenvolver patologias, inclusive patologias neurológicas. O mal de Alzheimer está relacionado a isso, tá? E várias outras doenças está relacionado, até hipertensão. Até glaucoma, gente, está relacionado a isso, tá? Ao nosso estresse oxidativo. E dentro do nosso organismo, nós temos o SOD, que são as enzimas que controlam, né, os radicais livres, tá? E a gente vai ver mais à frente, não vou contar não, senão eu vou me atropelar. Se eu começo a me empolgar, vou falando do ozônio, dispara, até mesmo se eu estiver muito rápido, manda uma mensagenzinha aí que eu vou mais devagar. É porque realmente eu sou apaixonado pela ozonoterapia. Espero que até aqui todo mundo tenha entendido a complexidade da técnica, a importância da técnica, como ela é boa, tá? Então vamos lá. Ó. Na pele, os principais efeitos observados pela ação dos radicais livres estão relacionados ao envelhecimento cutâneo. É a diminuição, mais uma vez, da elasticidade, a capacidade de retenção de água e o aumento da rugosidade e a perda da maciez e viço na pele. Tá? Agora, vamos juntar tudo isso que está acontecendo aí, que eu falei agora, dessa viagemzinha apresentando o ozônio para vocês. Tá? A ozonoterapia pode, sim, e deve ser utilizada sempre que possível dentro do tratamento estético. Tá? Ela também sempre vai ser uma terapia coadjuvante. Por exemplo, no tratamento de uma ruga fina, tá? Eu vou fazer uma aplicação, uma retroinjeção, igual como se eu estivesse utilizando um ácido hialurônico, né? A gente sabe que para cada molécula de ácido hialurônico, ele vai chamar 100 moléculas de água. Então, realmente, ele tem um poder de hidratação muito grande. Agora, imagine o ozônio, que além de hidratar, trazer isso, vai oxigenar aquela região. Tá? Então, não é para hoje. Eu fiz uma aplicação com ozônio, é isso que às vezes muitas pessoas têm dificuldade e amanhã está fazendo o método. Não. Primeiro eu faço todo um tratamento com a ozonoterapia, ele vai melhorar muito aquelas rugas finas, a gente vai ter aqui, eu tenho uma imagem bem legal, vai minimizar muito. Depois que eu apliquei, que eu fiz meu tratamento com a ozonoterapia, eu entro com preenchimento, eu entro com fios, eu entro com qualquer coisa. Mas primeiro tem que ser o tratamento com ozônio. Por quê? Ele vai preparar a sua pele, vai oxigenar a sua pele,
ele vai ter aquele efeito do silício, quando a gente usa na meso o silício, que deixa a pele mais firmezinha, né? Que eu adoro silício também. O silício é muito bom para isso. E tem até cerveja, gente. Foi feito um estudo que diz que a maior concentração de silício está na cerveja artesanal. Então, adeptos da cerveja, da caninha no final de semana, pode utilizar porque tem silício e vai fazer muito bem, né? Então, o ozônio faz muito isso, tá? Ele traz vício e oxigênio. E o ozônio, gente, ele cria novos vasinhos. Por isso que ele é muito legal para tratamentos de feridas. Ele faz angiogênese. Olha que interessante. Para aquele tratamento daquela pochetezinha de barriga, que muitas pessoas malham, mas não conseguem acabar com aquela pochete, que olha para o espelho, o corpo todo sarão, mas quando olha para debaixo do umbigo, tem aquela capinha, tem aquela bolsinha, o ozônio diminui. Mas preste atenção. Olha outra informação que as pessoas costumam dar errado através do ozônio. Até profissionais que estão dando aula, falando, costumam falar errado. O ozônio não é lipolítico, ou seja, ele não vai estourar a nossa célulazinha de gordura, gerar glicerol para acumular pelo nos músculos para depois malhar. O ozônio não é lipolítico. O que vai acontecer quando eu uso o ozônio para redução de medidas? Ele não tem poder anti-inflamatório, e a gente não sabe que aqueles adipócitos ali, aquela gordurinha, tem uma inflamação, ele vai minimizar aquela inflamação e ele vai compactar aquela célula. Então, na hora, quando você aplica, antes você faz a aferição abdominal, tá ok? E quando você acaba o tratamento, antes do paciente liberar o paciente, você afere de novo. Você já vai ver que tem 1, 2 e até 5 centímetros de diminuição, porque ele não faz lipólise. Preste atenção, eu não falei que tem autoimunoterapia maior? Eu coleto sangue, depois esse sangue ele é reinfundido de novo na veia do meu paciente. Se ele tivesse esse efeito, o que ia acontecer quando ele começasse a circular pelo organismo? Ia estourar. O paciente ia ter o quê? Uma embolia gordurosa. Olha só como é que a gente tem que aprender a ler e aprender a entender e a fisiologia que está por detrás das coisas, né? Porque é muito legal ficar falando de técnica, mas vocês têm que sempre tem que ter a fisiologia, o embasamento por detrás, para você, inclusive, saber como que você vai aplicar. Qual é a concentração que você vai utilizar. Tá? Então, vamos ficar de olho. O ozônio não tem poder lipolítico. Tá? Ele tira a inflamação. E sabe de uma coisa? O que a gente sabe sobre o tecido adiposo? Já nos escutaram falar que o tecido adiposo tem memória? Né? Aquelas dietas loucas que você, 3 meses comendo só folha, um exemplo. Aí você fica magérrima, tchutchuca, começa a usar já os seus 40, 38, né? Arrancando o suspiro do maridão, e daqui a 4 meses já voltou de novo ao 48. Porque o tecido adiposo tem memória. E para poder dar certo, inclusive, com uma dieta, você precisa da necessidade de outros profissionais, de um nutricionista, de um profissional de atividade física, não é isso? E qual é a diferença com o ozônio? Quando você usa a ozonioterapia, ela vai atingir direto a sua mitocôndria, que ali dentro da mitocôndria tem um negocinho chamado NRF2, tá? Que NRF2 faz o quê? A transcrição celular. Ele vai agir ali direto. Então, ele vai ensinar a sua célula de tecido adiposo a ela ficar sempre desinchada, pequenininha. Isso que é o interessante da técnica. Tá? Então, ele educa a sua célula. Mas a gente vai ver isso mais um pouquinho à frente. Estou dando uma palhinha, porque o foco é a estética facial. Já estou falando de corporal. Vamos voltar aqui. Ó. Olha o que eu te falei, gente. Olha só. É a aplicação diretamente na testa. Isso é uma ruga fina, tá? Uma concentração pequenininha. Vai entre 0,5 a 1 ml. Não é tão doloroso. Quem trabalha com estética não dói tanto. Tá? É o olho um pouquinho fechado do paciente, é o dedão, né? Porque ele está com dor, não. O cara foi de coragem na hora dessa aplicação. Olha essa figura acima. A gente tem 2 figuras. Tem um tijolo amarelo que ele está todo desordenado. E ao lado, eu tenho um tijolo que ele está todo certinho. É isso quando eu faço a aplicação para tratamento facial, para estética facial, que o meu ozônio vai fazer. Então, quando eu tenho rugas, eu tenho umas células, o padrão dela é todo desorganizado. Umas maiores, outras menores, uma sem viço, outra sem viço. E quando você entra com o ozônio, tá? Ele vai fazer toda essa reorganização celular. Então, vai colocar todas essas células bonitinhas, retinhas. Então, ele é muito bom para tratamento de rugas
finas, não é mais aquelas rugas onde não tem nenhuma ruga profunda, já tem como é que eu vou falar? Uma vala, tá? Ele pode até superficializar. Então, preste atenção, se eu entrar com a terapia de ozônio e logo depois entrar com outras técnicas, olha a resposta que você vai ter da pele do seu paciente e uma resposta mais duradoura. Porque o ozônio tem essa característica, trazer durabilidade, tá, para as outras técnicas que vocês venham empregar. Tá? Eu não falei para vocês que era uma técnica coadjuvante, ele nunca vai ser a principal? Olha aí a resposta. Agora, quanto tempo dura esse tratamento, gente? Não é com uma, com duas aplicações. Vou ser muito sincero com vocês. Esse tipo de aplicação, esse preparo todo da pele, essa superficialização dessas rugas finas, vai por aí de 10 a 12 a 15 aplicações, uma vez por semana, porque ninguém aguenta ser picado todo dia no rosto, tá? Então, a gente faz uma vez por semana, o paciente vai e faz tratamento. Ah, mas minha paciente, ela tem muita pressa, que ela tem que viajar daqui a tanto tempo. Você vai vender um peixe, tá? E a criatura vai fazer 3 aplicações e vai dizer assim, não senti muita melhor, isso aí é balela. Tá? Então, a gente tem que conscientizar nosso paciente que é um tratamento. Tá? Quem tem muita pressa pode fazer no máximo 2 vezes por semana. Não vai sobrecarregar o seu organismo. Tá? O problema é, eu estou trabalhando com agulha. Se aquela paciente é uma paciente resistente, que aguentar a dor, tudo bem. Agora, tem gente, quando você já chega com o paciente com a agulha, já está segurando, ai meu Deus, já está gritando. Tá? Então, tudo isso tem que ser conscientizado, levar em questão para o seu paciente. É um tratamento. Depois de cumprir todas essas etapas, aí você entra com meso, você entra com botox, você entra com preenchimento, entra com diaba 4. Quando tiver preenchimento e quando o paciente tiver botox, não pode ser aplicado o gás de ozônio medicinal. A gente vai entender isso por quê? Ali na frente. E nem fios de sustentação. Porque o fio de sustentação, ele não promove uma inflamação local, né, para depois chamar colágeno e elastina, não é isso? O ozônio tem um efeito anti-inflamatório. Eu apliquei meus fios hoje, semana que vem eu estou dentro do consultório para fazer a técnica, qual é o sentido? Né? Não vai ter a resposta nem do fio, nem do ozônio. Tá bom? Olha só de novo, ó. Eu faço uma retroinjeção, tá vendo? Eu insiro a agulha, tá? Faço um leve deslocamento com essa agulha e logo em seguida eu venho fazendo retroinjeção. Então, não tem qualquer parte que tenha ruga, eu posso aplicar. Tá? Para tratamento de olheira, gente, ele é fantástico. Tá? Muito comum a olheira, a gente sabe. Então, em vez de eu usar qualquer outro tipo de ácido, entrar com meso, eu posso entrar com ozônio. Tá, ok? Agora, qual é o cuidado? Eu não preciso literalmente colocar aqui do lado. Eu posso vir nessa região, tá? Aplicar, porque eu estou trabalhando com gás. Imediatamente ele sobe. Ele subiu, eu vou ver a pele tremular. A pele vai fazer isso, literalmente. Eu paro de injetar. Por quê? Ao contrário de outras técnicas, tá? Se eu injeto muito, o paciente vai ficar com os olhos inchados. Tá? E vai demorar. Se você pegar um vasinho, então, é pior ainda. O paciente vai parecer que levou um porrolho no olho, aquele tudo roxo e inchado. Não é legal. Então, a gente tem que saber quanto parar. Eu inseri aqui, vocês viram que, ó, eu tenho um outro aqui embaixo. Eu não preciso... Olha a olheira dessa aluna, tá? E ela melhorou muito depois da aplicação com ozônio. Clareia na hora, gente. Agora é um tratamento, tá? Igual como qualquer outro. É um tratamento, tá? Entrou, o gás subiu, deu aquela tremuladinha, eu faço uma massagem, pronto, já é o suficiente, tá? Ali o que eu falei para vocês, tá? Olha como é que clareou dessa primeira paciente. Ela é uma pessoa que tem um tom moreno, ela tem um melasma muito grande, tá? Ela falou que quando entrou na menopausa, logo depois da gravidez, esse melasma piorou muito, ela tem uma pele desidratada. Eu fiz o tratamento para a olheira, mas olha quando o paciente... Olha o tratamento que não era para melasma, era para a olheira, mas olha ao redor como é que clareou a pele dela. E clareou de uma maneira, parece que eu apliquei uma vitamina C. E esse efeito duro. Imagina esse paciente voltando 10 sessões para tratamento. Como é que vai ficar legal? Olha como é que melhorou a olheira da outra paciente. Tá? Até aí, foi inserido lateralmente, mas eu posso vir por baixo a aplicação. Agora, se você reparar,
Olha a segunda paciente, eu tenho onde eu tenho com a seringa, que eu estava aplicando. Agora, olha a parte de cima, olha a pálpebra dela, como é que deu uma melhorada. Né? Tá vendo? É um pouco diferente, porque eu não consegui colocar o filme da aplicação para vocês, porque eu tenho um filme dessa aplicação. Mas para poder, dá para ver como é que a pele responde legal. Essa paciente daqui, a primeira, a pele clareou de uma forma muito legal. E foi um pouquinho, foi 0,5 de ozônio, uma concentração de 2, bem baixinha, que a gente utilizou para tratamento. Tá? Olha só a sequência, como é que fica legal a pele. É muito interessante mesmo. Eu posso fazer o tratamento com ozônio e, mais tarde, para manutenção, eu posso entrar com a mesoterapia, uma vez por mês. Pronto, ganhou o cliente, ganhou a paciente. Tá? Olha só que eu falei para tratamento de acne. Literalmente, a gente vem por baixo, a gente insere a agulha e vai tratando por debaixo de onde tem esses comendõezinhos. Tá? Porque a gente sabe que algumas técnicas, tipo microagulhamento, eu não posso fazer o microagulhamento quando a paciente tem uma acne ativa, por causa, literalmente, da bactéria. Então, eu faço todo o tratamento local, tá? Mas se eu puder agregar a autoemoterapia menor para ativar meu sistema imunológico, você vai potencializar a sua técnica. Para herpes, nessa região da boca, do canto da boca, eu posso usar a aplicação local, é um pouquinho dolorido, mas dá super certo, ou o óleo ozonizado, que também tem bons óleos ozonizados no mercado com nanotecnologia. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Saber aonde eu vou comprar. E saber se esse óleo, se ele foi colocado a estudos e tem um índice de peróxido. Se ele não tiver um índice de peróxido legal nesse óleo, ele não vai te trazer resultado. Então, até isso, a gente tem que ter cuidado na hora da escolha do óleo para trabalhar, tanto para ferida, quanto para estética, tanto para estrias, que ele é fantástico, quanto para shampoo, até pastas de dente ozonizada tem no mercado hoje. Tá? Até pastas de dente. Isso aqui é um tratamento que foi de um estudo que eu fiz. Foram só 4 sessões para redução de papadas. Aqui, com a primeira semana, foi o primeiro dia que essa paciente entrou. Aí a marcação. Tá? A gente só faz 5 pontinhos e 2 ml cada ponto. Eu vou gastar 10 ml, uma seringa de 10 para esse tratamento. Ali você já vê que teve uma melhora na segunda semana, é uma vez só por semana. O resultado da terceira semana, olha como é que melhorou. Eu tenho em cima, se dá para poder ver que essa questão estava mais flácida, tá? E na terceira semana, foram 5 semanas. Na terceira semana, esse pescoço já ficou legal. Então, tem uma redução muito maneira. E acaba com a flacidez. Eu não preciso usar de uma outra técnica, que é o desocolato, né? Que é onde faz aquele efeito papo de peru, que o paciente fica com essa região distendida, para depois aquilo voltar ao normal. É imediato. Tá? Muito interessante também. Também tem um ozônio para o tratamento capilar, tá? Inclusive para tratamento de psoríase. Eu posso fazer a aplicação local, igual como com mesoterapia. O que vai acontecer? Às vezes, eu já sofri isso, porque deu para ver que eu sou pouca telha, né? E santo de casa não faz milagre. Literalmente isso. Mas a gente, às vezes, pega uma paciente que a gente vai que começa. O paciente, a cada semana, vai respondendo. Legal. Tem uma hora que você vai ver que estacionou. Você não consegue fazer com que aquele paciente coloque mais fios de cabelo, literalmente congela. O que é isso? Aí é muito legal a troca de conhecimento com profissionais. Eu tinha uma aluna que ela é tricologista, ela veio buscar o curso literalmente para trabalhar com ozonioterapia dentro da recuperação capilar, dentro do tratamento capilar. Ela falou, Walter, tem uma hora que as próprias enzimas usadas para estimular o crescimento do folículo acaba trazendo uma inflamação no bulbo. Tá? É a hora que você para. Aí eu disse, então, se o ozônio ele é anti-inflamatório, se eu preparar todo o meu paciente, né, com a terapia estimular, eu não falei que o ozônio cria novos vasinhos? Ele vai oxigenar a região, ele vai tirar a inflamação do bulbo, ele vai tirar a toxicidade por metais pesados, né? Porque a gente sabe que tinta de cabelo, muitos cosméticos levam chumbo, né? Tem contaminação de metais pesados. Tanto é que grávida não pode fazer uso de tintura. Não é isso que a gente aprende? Então, tem contaminação. E o ozônio vai limpar isso. Então, o ozônio vai oxigenar, vai combater a inflamação.
Eu posso mesclar? Nesse caso da técnica com a meso, você pode. Você pode fazer uma semana o uso do ozônio, na outra semana você entra com a meso para estimular o folículo. E você pode fazer técnicas alternadas. Quando é um caso, que isso é uma criança, tá? Com psoríase, o couro cabeludo é de uma criança. Você faz o bag, aí não é uma coisa estética, é um tratamento para uma patologia, que tem muita caspa. Então, o que a gente pode usar? O bag, eu tenho uma imagem do bag capilar, a aplicação local, por ser criança, acho que não é muito conveniente a gente pegar e ficar furando o couro cabeludo de uma criança. A gente pode partir para o bag. E o óleo ozonizado. Foram 2 aplicações e a mãe relatou uma melhora fantástica. O couro cabeludo da criança já não estava nem mais vermelho e nem mais com tanta caspa. É uma criançazinha. Isso é o bag capilar que a gente faz. Tá? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? O gás não pode ser inalado. Então, para eu fazer esse tratamento, eu tenho que estar com um ambiente limpo, arejado, um ventilador diretamente voltado para o paciente e ele com máscara, para poder não ter a inalação do gás. Ele não vai morrer. Eu falei que você pega uma máscara, inala, você morre de 3 minutos. Não é assim. Mas pode desenvolver um pigarro, uma tosse, tá? O paciente fica tossindo com um pigarro muito forte. Então, a gente evita isso. Inclusive, esse tratamento não foi nem desenvolvido por mim, foi na pós, que uma da colega mostrou o tratamento do filho dela e ela estava assim, super animada, porque o garoto já tinha tentado tudo, não tinha melhora, estava sob estresse devido a essa pandemia, com 2 aplicações, ficou muito legal. Eu, Walter, quando faço bag capilar, eu tomo esses cuidados. Procurar um lugar arejado, eu abro janela, inclusive eu coloco ainda em cima disso uma toalha molhada, né? Porque eu não falei para você que o ozônio tem afinidade pela água. Então, as moléculas de ozônio vão ficar retidas ali. Não tem como o paciente cheirar. Mas é muito legal, tá? E aí, a aplicação local. Olha a diferença, gente. Esse lourão aqui é uma trança daquela, não sei nem o nome, acho que era um megarré, que era costurado. Essa criatura começou uma falha no couro cabeludo pequena. Mas aquilo trazia tanto transtorno esteticamente e de autoestima para ela, que ela começou cada vez mais colocar, cada vez mais apertado, e começou, cada vez que ela tirava aquilo ali, saía tufos e mais tufos de cabelo. Ela ficou praticamente careca. Aí eu estava dando aula num curso onde essa minha aluna estava, que ela é tricologista, eu apresentei as 2. Primeiro conselho, não me use mais isso, não me use mais megarré. Você pode usar uma peruca, mas não transe mais nada no seu cabelo, tá? Porque ela fez o exame, tá? Você está com o seu bulbo completamente inflamado e ela começou a se tratar. Pouco tempo ela mandou uma foto. Então ela já está com o cabelinho curtinho, o cabelinho dela, já não tem mais essas falhas no couro e ela está fazendo tratamento alternado de meso, laser e ozonioterapia e está conseguindo recuperar o fio dela, o cabelo dela, que para ela a autoestima é tudo. Então, em casa, ela fica assim, peruca. Voltou o pezinho na rua, peruca, mas não está mais com esses fios. Tá? Que isso aí causou uma lesão muito grande. E engraçado que todo mundo pensa, então eu tenho meu cabelo pintado, eu vou fazer tratamento com ozônio, minha tinta não vai durar. Pelo contrário, o ozônio também vai potencializar, tá, a sua tintura. Então, o seu cabelo, a tinta, a pigmentação, ela vai grudar, ela vai aderir mais ao fio de queratina. O cabelo é queratina, né? E você vai ter mais brilho no cabelo, você vai ter um efeito liquid freeze. Olha que interessante, ó. Todo mundo já conhece isso no salão. Quem que não conhece? Né? O vapor de ozônio. Agora, preste atenção. Esse vapor aí de ozônio que a gente está vendo não é um vapor de ozônio medicinal. Não é aquele mesmo ozônio que eu estou usando para fazer o bag, não é o mesmo ozônio que eu estou fazendo a aplicação local. Não é. Quando eu falar ozônio medicinal, a gente tem que se ligar que eu estou usando oxigênio de um cilindro, que tem que ter 99,9% ou até aceitável 95,5% de pureza. Tá? Isso aí, ele está tirando o oxigênio do ar. Então, não é um oxigênio puro. A gente sabe que no ambiente nós temos oxigênio, mas também temos nitrogênio, não é? Hidrogênio, outros gases envolvidos. Ele não é tão prejudicial à saúde, tá? Mas mesmo assim, ali tem o ozônio. Na minha concepção, você deveria estar com uma máscarazinha. Esteticistas, ou a gente que trabalha com pele,
eu acho que é radiofrequência, me corrijam aí, aquele aparelhinho de vidro que tem uma luzinha azul, eu sempre faço confusão. Tá? Aquilo ali é ozônio. Quando você dispara aquele raizinho, tá? Que você, de repente, a esteticista fez uma limpeza de pele, ela cutucou tua pele, espremeu e tudo, depois ela vem com isso. Aquilo ali, aquele raizinho azul que fica passando na pele, naquela câmpula de vidro, é o ozônio. Então, o ozônio é muito mais nosso amigo, muito mais tempo que a gente sabia. Né? Quando, de repente, eu levo o meu carro para poder fazer uma higienização no ar-condicionado, o que se usa? Ozônio. Na Alemanha, o que se usa para poder fazer tratamento de esgoto? Ozônio. Não se usa mais cloro, não se usa mais flúor. Não, é ozônio que elimina completamente as bactérias ali contidas na água. Então, olha quantas utilidades. O ozônio é utilizado, gente, para fazer vinho, para fazer cerveja, dentro da indústria de agropecuária, das indústrias de alimentos, aqueles silos imensos, mostrei para você a imagem do bag capilar, existem uns bags imensos, tá? Que os grãos são acumulados ali dentro, é uma máquina de geração de ozônio industrial, então aquelas sementes são submetidas à ação do ozônio e elas vão durar muito, muito, muito mais tempo. Por quê? A gente sabe que aquelas sementes, né, aqueles grãos, podem desenvolver fungos. E o ozônio vai acabar com isso, fazendo com que até dentro da indústria você tenha um melhor aproveitamento daquilo. Olha como é que é fantástico o ozônio. Agora, finalizando, eu sei que já está dando aquela vontade de comer, de lanchar, a gente já olha para isso, é o que botar. A cereja do bolo, que todo mundo, quando entra para a área da estética, quer fazer. É o quê? Botox. Né? Todo mundo que entra para a estética quer logo, às vezes espera nem estar formado, já faz um curso livre de Botox para poder atuar, foi o meu caso, que a minha curiosidade era muito grande. Eu queria, porque queria aprender a fazer Botox. Né? Só que a gente sabe que, com o uso regular do Botox, que é de 3 meses, a gente vai fazendo a aplicação, ele vai ter uma hora que ele vai acabando o efeito dele. Então, quando ele já não começa a durar 3 meses, 2 meses, aí a sua cliente vai chegar perto de você e vai dizer assim, você trocou a marca do meu Botox, você não está mais utilizando ele, tá? Você fala assim, é o mesmo Botox. Mas ela se esquece que, às vezes, até mesmo antes de completar o tempo de revisão, ela já estava no seu consultório para poder fazer a técnica. O que é isso? Nós temos os receptores da toxina. Não é isso? A gente não sabe que a toxina botulínica, ela se liga aos receptores. De tanto você aplicar, uma hora é como se esses receptores ficassem congestionados, como se ficassem cheias de graxa. Então, a toxina não vai se ligar naquele receptor. O que eu faço? Ozônio. Ozônio é igual o Vic Vaporub, traz até espinha, faz tudo. Eu entro com a terapia de ozônio. O que ele vai fazer? Ele vai limpar aqueles receptores, tá? Ele vai dar uma limpeza legal na sua pele, nas suas células, vai reorganizar aquilo tudo. Quando eu aplicar a toxina, pum, a toxina já vai voltar a funcionar. E mesmo para aqueles que vão ser marinheiros de primeira viagem com a aplicação do Botox, eu posso preparar a minha pele. A gente não tem o zinco, a gente não usa, acho que é fibralato, de zinco, Vitase de zinco, que a gente costuma prescrever para os nossos pacientes para poder aumentar a durabilidade do Botox, não precisa. Se você fizer a ozonioterapia antes, tá, pelo menos umas 10, 15 sessões, você vai fazer com que esse Botox dure até 4 meses. Tá? Então, isso é muito legal. E quando o paciente tem pitose, você fez uma aplicação que a pálpebra caiu, que você tem que entrar com DMAI para poder corrigir, você pode utilizar o ozônio. Ele não tem efeito bactericida? Ah, mas ele não vai chegar até lá. Chega. Posso garantir a vocês que chega. É por isso que paciente que tem Botox no rosto, a gente não pode fazer tratamento com ozônio. Eu posso fazer todo tratamento sistêmico, posso cuidar de uma dor que ela está na coluna, de uma hérnia de hiato, de uma artrite, de uma artrose, tá na boa. Sistêmico não vai afetar. Agora, eu chegar e fazer a aplicação exatamente no local aonde essa paciente, onde essa cliente tem o Botox, não posso. Eu tenho que falar sempre, tenho que perguntar, você tem filhos? Fez a aplicação de Botox? Porque mesmo, tá, a aplicação local, não sistêmica, vai tirar o efeito do seu Botox. Tá? Então, tá aí, ó, para quem gosta de trabalhar, o Botox ele é muito, muito legal. Espera aí que eu esbarrei aqui, o negócio já até andou. Tá? E o gás de ozônio medicinal, ele também pode ser utilizado nas intercorrências estéticas
a quais todo mundo que trabalha com estética está sujeito, com as necroses, com as fitoses, com o processo inflamatório. Tá? Por quê? Ele não é inflamatório, anti-inflamatório, ele não trata feridas, ele não faz regeneração celular, ele não cria angiogênese. Então, olha quanta vantagem você pode utilizar o ozônio para trabalhar na estética, não só para tratamentos, mas também para tratamentos de intercorrências. Olha a vermelhidão desse nariz, que tem 2 pontinhos pretos. Tá? Acho que o caso foi de uma jornalista, de uma repórter, que ela fez a aplicação e ela quase perdeu o nariz. A técnica foi mal feita, literalmente. O que acontece isso quando você aplica muito o ácido hialurônico, que ele pesa e que é como se aqueles vasinhos sanguíneos ali tivessem sido amassados. Então, não tem alimentação sanguínea, não tem oxigenação local e começa a necrosar. Tá? Não precisa esperar acontecer. Todo mundo que trabalha com preenchimento, que faz molda o nariz dos pacientes, primeira coisa que faz, olha, se você amanhã amanhecer tiver algum pontinho branco, imediatamente você me chama, porque já pode ser um pontinho de necrose. Não é isso? No dia seguinte, eu já posso entrar com ozônio. Eu preciso ir para a câmara hiperbárica. Eu posso já entrar com ozônio local e óleo ozonizado. Já vai ajudar, já vai restaurar aquilo. Logicamente, vai entrar com os medicamentos, corticoide, tudo que a gente usa para poder conter isso. Mas é também uma das alternativas. Tá? Então, eu costumo dizer que ele é multiuso, ele é multifacetado. O que você tem que saber é trabalhar com responsabilidade. Tá? E aqui, eu agradeço, nós vamos encerrando. Quem tiver perguntas pode mandar. Tá? Eu espero ter contribuído e para conhecimento de vocês através dessa técnica que eu acho fantástica. Com certeza, doutor Walter. Excelente apresentação e excelente conteúdo. Muito bom. Sheila, a Camila, então, vai iniciar com as perguntas, não é isso, Camila? Isso. Já enviei para ela ali. Isso, estou com algumas perguntas aqui para o doutor Walter. Vamos lá, Camila. Vamos a primeira delas, doutor Walter. Vamos lá. Esse processo com a água é usado nos bebedouros? Essa água ionizada, ela é segura? E qual o seu efeito? Então, primeiro a gente tem que saber o que é água ozonizada medicinal e que seria simplesmente um filtro de água ozonizada. Na minha época, que eu não tenho medo de revelar a minha idade, eu tenho 56 anos, vira e mexia, tinha anúncio na televisão sobre a água ozonizada. Filtro de água ozonizada. Na realidade, aquilo ali não tem a pureza de uma água ozonizada, que é livre de bactérias, de vírus, de contaminação. Quando eu entro com a água ozonizada para uso medicinal, é o mesmo processo. Vai ser um gerador de ozônio que eu vou utilizar. Aí você tem... Deixa eu ver se eu tenho um equipamento aqui para poder mostrar. Ó, aqui só está a garrafinha, tá vendo? Esse aqui é próprio para ozônio. Tem que ser de vidro. Aqui entra uma tampa de silicone, tá ok? E eu vou regular a minha máquina numa concentração alta, digamos. A máquina você regula todo o fluxo. Uma concentração de 60 microgramas. Vou abrir o meu cilindro de oxigênio, vou ligar a minha máquina. Então, o oxigênio medicinal vai passar por dentro da máquina, vai sofrer ação elétrica, o oxigênio vai se desassociar, vai deixar de CO2 para virar O e vai se juntar à próxima molécula de O3. E simplesmente essa água, ela vai sofrendo, tem uma borrachinha que vai ali e vai gerar borbolhas, tá? Simplesmente essa borbolha, durante 5 minutos, eu já tenho uma água ozonizada para fim medicinal, que pode ser utilizada para lavar uma ferida, tá? Para lavar, de repente, um processo de bactérias, de uma acne, fazer compressas, né? Não é legal eu usar para o microagulhamento. Eu posso usar para o microagulhamento? Preste atenção. O que o microagulhamento faz na pele? Um processo inflamatório, colágeno e elastina, não é isso? Sim. Se eu usar o ozônio, que ele é efeito anti-inflamatório, eu vou fazer o quê com o meu procedimento? É isso que eu falo, a gente tem que estar antenado na fisiologia por detrás de cada técnica. Essa água eu posso beber? Posso. Para quê? Tratar úlcera. É muito utilizada para tratamento de úlcera, para lavar feridas, como eu falei, para poder lavar couro cabeludo. Tá? O ozônio ele vai entrar na derme. E até mesmo, agora, é diferente do aparelho que eu tenho para ozonização de uma banheira.
E tem muitos spas hoje em dia que estão usando o ozônio para tratamento de pele, para relaxamento. Então, a gente tem que ter a diferença. Quando é o tratamento medicinal, eu tenho que estar sempre ligado que é através de um oxigênio ou de um outro tipo de tratamento que o oxigênio vai ser retirado do ar. A ingesta da água é segura, mas tem alguns cuidados. Não é qualquer água que pode ser ozonizada. O ozônio é fresco, literalmente. Entendi. Tá? Então, se eu tiver uma água que tenha muito cloro, uma água que tenha muito flúor, vai gerar instabilidade no ozônio. Se eu usar uma concentração baixa, não vai saturar aquela minha água. Tá? E cada copo que eu ingerir de 200 ml de ozônio, tá? Passado meia hora, eu tenho que beber água. Por quê? O ozônio é carreador de eletrólitos. É a mesma coisa quando a gente toma um purgante, né? Um óleo mineral. Né? O paciente, eu não consigo evacuar, vou tomar um óleo mineral. Mas o farmacêutico, às vezes, não sabe ou não explica que ele é carreador de eletrólitos. Você tomou o óleo mineral, mas vai sair todo o seu eletrólito também pelo corpo. O eletrólito também está na pele. Então, tem que pedir meu paciente, logo depois, meia hora da ingesta, ele se hidratar. Tá? Mas pode tomar água numa boa. Não tem gosto de nada. Tá, entendeu, joia. Camila? A próxima pergunta que mandaram aqui no chat. Pode ser usado para minimizar as bolsas abaixo dos olhos? Sim, principalmente aquelas bolsinhas de gordura. Né? Ele não ajuda nesse processo? Isso aí. Vai desinchar um pouquinho, porque ele desincha, tá? E pode ser um preparatório. Na boa, pode ser utilizado assim. Preste atenção. Não vai curar a criatura. O cara lá falou que eu vou usar o ozônio e vou ficar tchutchuca assim, uma bolsa. Não. Você vai ficar com uma pochetezinha discreta, né? Porque ele também não é tão milagroso assim, mas vai ajudar bastante. Ajuda na questão... depósito de gordura. Eu creio que ajuda muito na vascularização, né? Daquela região ali. Vascularização. E flacidez. Às vezes a pessoa tem aquela bolsa e tem aquela pele extremamente flácida. Isso aí. Agora, qual é o cuidado na hora da aplicação? Sim. Se a pessoa tem flacidez, eu estou lidando com gás. E esse gás vai achar caminho entre a pele. Então, se ele achar uma região que é muito flácida e eu continuar aplicando, o olho vai ficar uma semana. E não vai sair na hora. Por isso que eu falo, tem que ter a mão leve. Aplicou, a pele tremulou, para. Agora uma dúvida minha. Fala. Pegando um link nessa questão aí da bolsa. O ozônio com o CO2 não é a mesma função, assim, não é parecido? Não, né? Porque essa questão da bolsa, o CO2 essa questão da olheira, só que na questão da olheira a gente trabalha com o CO2 para região, para hemosiderina, né? Para a questão da coloração. Isso. Agora, o ozônio não entra nessa questão de coloração. Ele quebra. Ele consegue quebrar. Sim. Entendeu? Ele consegue quebrar e por isso que você vê o efeito na hora dele. Você aplicou, a pele já clareia, porque o ozônio, quando entra, ele já vai quebrando tudo isso. Tem um outro tipo de gás que a gente faz no tratamento, me lembra aí, que a gente usa o cilindro. CO2. De nitrogênio, não. É o CO2. Porque aqui a gente não chama de CO2. Sim, CO2. Você pode usar o CO2, o que ele faz com os olhos? Ele não dá aquele efeito antigamente de bolsa de olho de peixe? E quase espoca. Mas dentro de meia hora ele volta. Até que a paciente saía tranquila com o ozônio, amado. Você vai ficar com o olho desse tamanho. Então, essa é a diferença. Saber. E outra coisa, o CO2 ele é usado, inclusive, para tratamento de feridas. Mas ele não faz angiogênese. Sim. Ele não cria novos vasinhos. Entendi. Né? E essa é a diferença. Tá? Então, com o ozônio, o cuidado é esse. Não pode dar aquele efeito de olho de peixe quando a gente usa um carbox. Eu estava ali querendo lembrar a técnica carbox, que a gente chama de carbox. Entendeu? Você vai utilizar pouco. E só esse pouquinho já te dá resultado. Carbox, isso aí. Entendeu? Carbox. Tá, joia. Tem mais uma pergunta aqui. Qual é a concentração para a região da papada? Olha, estudos falam que com 10 para a região microgramas... da papada? Então, estudos falam que com 10 microgramas, quando eu falar microgramas, é a concentração, tá? É o ideal para tratamento de papada. Aquele slide que eu mostrei não foi com 10, foi com 20 microgramas, tá? Que eu tive bom resultado. Então, você pode ficar entre 10, que é o que é acordado, e entre 20. Você vai vendo o resultado do seu paciente. Mas eu acredito que
Um 20, você tem uma concentração de 20 e somente 10 ml você tem uma resposta muito legal. Pode usar com 20, 10 seguramente. ml. Tá? Agora, qual a Não, concentração da 10 bag capilar? ml é o que o efeito também. Pode falar. Camilo, o que acontecia? Antigamente, quando o ozônio era usado, a gente tinha, até para tratamento mesmo de doença, a gente achava que quanto mais alta a concentração, mais eficiente ele era. Hoje em dia, não. Quanto mais baixa a concentração do ozônio, mais eficiente ele se torna. Tá? Então, eu pegava um paciente com câncer, o que você faz? O cara é todo ferrado, né? Vou entrar com uma concentração alta para poder matar logo esse vírus, para poder tirar meu paciente dessa crise. Você acaba adoecendo mais e mais o paciente. Aí começaram a despertar o interesse. Então, hoje em dia, as concentrações altas já foram todas por água abaixo. A gente só faz concentração alta quando eu vou fazer um bag para um tratamento de feridas. Por quê? Mesma coisa que eu fiz no cabelo, eu vou fazer na parte acometida, onde eu tenho necrose, onde eu tenho um filme bacteriano muito grande. E o que eu quero? Acabar com aquele filme bacteriano. Então, eu entro com uma concentração logo de 60 a 40. Deixo 20 minutos. Acabei com aquele filme. Aí depois eu entro com mais 20 minutos, uma concentração menor, para promover a angiogênese e a regeneração tecidual. Tanto é que, quando eu já tenho tecido de granulação, aquele tecido vermelhinho, eu já não posso mais usar o ozônio, porque senão eu vou queimar a pele. Mesma coisa é o bag. Eu vou entre uma concentração de 20 a 25. Isso aí que a gente usa para tratamento capilar. Tá? Durante 20 minutinhos também. 20 minutos. Em alguns casos, em alguns cursos, né, para rejuvenescimento facial, usam 5 microgramas a cada ponto, 1 ml. Isso é o ideal para todo o rosto? Não sei se eu vou tentar repetir. Quando a gente lida. Ó, não, em eu entendi. alguns casos, entendeu? Deixa eu explicar. Então, pode Como dar eu seu falei para parecer. você, cada ponto da pele, né, músculo, pele, sangue, nós temos uma defesa antioxidante. A defesa mais baixa que nós temos no nosso organismo contra os radicais livres e agente antioxidante é a pele. Então, você trabalhar com uma margem entre 2 a 5 microgramas de concentração é o ideal. Agora, ml, não, um ml você vai ver a cada paciente. Às vezes, num tratamento de redução abdominal mesmo, você entra com a agulha a 90, né? E você faz a aplicação. Eu, às vezes, oriento a usar entre 0,5 a 1 até 2. Às vezes, quando chega no meio, você quer insistir para você continuar colocando gás, que a pele não deixa. Então, a gente respeita a resposta do paciente. Deu para você entender? Então, não tem uma fórmula mágica. Você tem que saber que entre 2 e a 5, a concentração é o ideal. Agora, quanto que vai levar em cada ponto é só na hora do tratamento. Não tem uma coisa igual para todo mundo. Cada indivíduo é único. E outra coisa, na questão do... Como você disse na palestra, ele não é lipolítico, não tem efeito lipolítico. Você, nesses casos, associa algum outro tratamento estético junto? Por exemplo, uma mesoterapia, uma intradermoterapia. Depois? Isso, depois. Depois que vai ter uma hora também que você vai saturar. Quando você conseguiu desinflamar, presta atenção, você não faz redução de peso, você faz uma redução daquele local. Sim, quando você consegue minimizar medida, quando perdeu medida e você está fazendo a técnica com o ozônio, você está vendo que não está meio parado naquela medida, é a hora de você parar, aí sim, aí você vai mandar fazer outro tratamento, você vai entrar com uma meso, você vai entrar com atividade física, vai entrar com tudo. Tá? É nesse ponto que você para, porque ele não é lipolítico, ao contrário do que muitos falam. Sim. E quem tem bioestimulador no rosto, pode usar o ozônio local? Não. Entra na mesma questão do botox. Isso aí. Tá? A questão do rosto tem que estar virgem, uma virgem, limpinho, sem nada. Ele é uma preparação, ele é uma base. Não adianta eu ficar inventando, mas é assim que funciona, entendeu? Para você ter uma resposta, ele pode fazer uma aplicação, digamos, em vez de você usar 10 aplicações ou 15 aplicações, você pode fazer 5. Uma pele jovem, uma pele legal, né?
E depois você entra com outra técnica de estimulação, com fio, seja lá o que for. Mas você preparou aquela pele, você oxigenou aquela região. Entendeu? Sempre Ou envolve seja, eu pego uma pessoa... Ou seja, eu pego uma pessoa já uma idade avançada. Ó, tô indo, agora eu também tô indo na sua. Eu pego uma pessoa de idade avançada, que já tem ali vários procedimentos estéticos no rosto e tem uma história, né, na estética, então eu nem preciso falar do ozônio para ela nessa questão de local. É isso? Não. A não ser que ela comece a reclamar, a não ser que ela venha reclamar com você que os procedimentos estéticos a quais ela estava acostumada a fazer, que ela via resultado, ela não está conseguindo mais. Foi aquilo que eu falei, vai dizer que você mudou de fornecedor, que seu botox não é mais igual, aí é a hora de você apresentar a ela o ozônio. É como se fosse o efeito vacina, né, nessa questão do botox. Já tá criando um efeito vacina. E acaba, literalmente, isso mesmo. Aí como é que você faz? Você utiliza o botox para limpar esses receptores, mas não é com uma sessão, é com 10 a 15 sessões, aí depois você pode voltar a utilizar a técnica. Entendeu? Entendi. É uma limpeza que você faz naqueles receptores. Próxima pergunta. Como que faz com a dor, né, na aplicação do ozônio? Já estão pensando lá na dor. Não, a clínica da dor, por exemplo. Sempre que a gente for trabalhar com ozônio, se lembra que tem os exames, CGPD, hemograma, tudo isso direitinho, né? Sim. Mas digamos, Camila já entrou aqui no meu consultório com uma dor no braço, no cotovelo, uma epicondilite, que ela não consegue nem escrever, a professora tem que dar aula. Eu tenho que socorrer a Camila. O que eu faço? Eu faço uma aplicação emergencial na hora. Literalmente, é agulhinha no local mesmo, tá? Eu faço a prega, porque a prega minimiza, e eu venho com uma... Agora, olha outro pulo aí, que muita gente também se dá mal, e o paciente começa a gritar e nunca mais quer voltar ao consultório. Presta atenção. Você está com aquela parte ali toda inflamada, toda dolorida, não está? Se eu vier com uma concentração muito alta, o que vai acontecer? Vai aumentar. Mas aí que tem uma pessoa falando, dor é na aplicação do ozônio. Isso, já fiz, dói muito, mas é isso que eu vou explicar agora. Porque a criatura entrou com uma concentração muito alta. Então, quando o paciente está em crise, não adianta eu entrar com uma concentração analgésica de 30. Eu vou fazer a criatura querer me bater. Eu vou entrar com uma concentração mais baixa de 10. Vai ter o mesmo efeito e eu vou conseguir minimizar a dor do meu paciente. É por isso que eu falei, as pessoas com dores às vezes chegam, depois ela até te abraça, bate palma, tem literalmente melhora, mas na hora, seu anjo da guarda, você até de perto de tanto que tu é xingado. Mas a dor é verdadeiramente isso. Tá? Mas então, como é que eu me livro disso? Usando uma concentração mais baixa. É o que os profissionais ozonioterapeutas têm que botar. Concentração mais alta não é sinônimo de minimização de dor. Não é. Eu entro com uma concentração de 10. Entendeu? O custo da técnica com o ozônio compensa o benefício? Agora vamos falar um pouquinho de custo-benefício. Vamos. Aí eu vou devolver a pergunta. O custo de você abrir um consultório farmacêutico completo compensa o investimento? Tudo vai depender de quê? Da sua região. Sim. Não é? Você pode me informar isso, né? Futuro ozonioterapeuta, se Deus quiser. Deus quiser. Você pode me informar isso. Olha, você tem que entrar em voga o seguinte. Você pode botar, não tem nenhuma resolução, a doutora Denise pode me corrigir, que proíbe o uso do ozônio dentro de uma farmácia que tem um espaço próprio para poder você fazer o uso do consultório farmacêutico. Ainda não temos essa legislação, né? O investimento inicial vai do aparelho, custa 8 mil, mas vou dar um refresco. Você pode parcelar em 10 vezes no boleto. Não passa nem pelo seu cartão, ó. Digamos 850 aí que você vai ter. Dependendo da região que você vai cobrar a aplicação como um todo, que a gente tem que parar de fatiar paciente. O que é isso? O cara veio com uma dor, eu vou tratar só ele da dor vou tratar só a Camila da dor do braço. Eu não vou ver, de repente, que ela tem uma dor no pé, ou que, de repente, ela tem uma gordurinha aqui que numa sessão eu posso ajudá-la. Eu não vou dar de brinde um tratamento para essa, não. A criatura só quer tratar a dor. Camila, aqui no Rio de Janeiro tem médicos, tá? Que eles não podem fazer a técnica somente para estudo de desenvolvimento de artigos científicos, e eles estão utilizando mão de outros profissionais que podem, e estão cobrando 450 por aplicação no joelho. Você acredita nisso? 450. Tem uma aluna
que ela estava cobrando 250, ela foi para São Paulo. Quase expulsaram ela de lá porque ela estava cobrando R$ 250 e a aplicação em São Paulo, vocês podem dar uma olhada, o preço varia de 400 a 500 por aplicação. Então, se a técnica é rentável ou não, vai depender de onde você vai trabalhar, de onde é o seu consultório e quanto você vai cobrar para recuperar esse dinheiro. Agora, é um investimento. É igual uma farmácia. A gente vai abrir uma farmácia. O retorno daquela farmácia vai vir após 2 anos. Isso para você criar capital de giro. Não abrir hoje e 3 meses depois já estou rico. Não. Tem que levar em volta várias situações. Mas eu acredito que sim, que vale a pena sim. Com certeza. Qual é a quantidade segura de ingestão da água ozonizada? A água ozonizada vai em 200 ml. Tem gente que toma água ozonizada o dia todo. Eu não acho legal. Por quê? Porque, às vezes, o ozonioterapeuta indica o uso da água ozonizada, mas não fala da pureza que tem que ser aquela água ou da necessidade depois do paciente se hidratar. Então, preste atenção. Você vai tomar 1 litro de água ozonizada, como é que vai ficar seu eletrólito? Você pode desmaiar, pode ficar mole, vai abaixar sua glicose. Então, segura uma água ozonizada decente, correta, 200 ml. 200 ml. Para ficar na segurança. Em relação às contraindicações, vale para autoemo menor também? As contraindicações. Sim, autoemo menor. Autoemoterapia, né? Menor. A autoemoterapia menor, na realidade, ela não é uma aplicação sistêmica, né? Ela só passa a ser sistêmica quando você faz a autoemoterapia maior. Mas preste atenção. Vê se você concorda comigo. Eu tenho o meu consultório, não é isso? Eu tenho várias pessoas trabalhando com ozônio, às vezes algumas não estão devidamente habilitadas, estão trabalhando na clandestinidade, nem sabem que tem que ser habilitadas. A concorrência faz com que a gente tenha inimigos, não é isso? Se eu, de repente, saio daquele meu hall ali, como é que eu vou ficar? Então, eu sempre tenho que trabalhar dentro dos parâmetros. Tá? Quer ver uma coisa? A gente só pode utilizar 240 ml de ozônio. Eu tenho que diluir esse 240 de ozônio para fazer uma aplicação estética, uma aplicação de dor para redução abdominal. Se eu aplicar mais de 240 ml diário no meu paciente, o ozônio já passa a ter tóxico do meu organismo. Deu para você entender? Deu. São pontos que vão se ligando. É a mesma questão da gente parar para pensar na dose, né, do que é droga e do que é medicamento. O que vai valer ali é a dose. Isso. O veneno. Então, o veneno e o medicamento. É isso aí. E tem gente que sai aplicando. Eu vi prescrição de 300, de 350 ml de ozônio. E cada vez que você aplicar, por exemplo, vou fazer o tratamento da sua ruga, eu apliquei 2 ml aqui, eu vou na ficha de anamnese e tem um desenhozinho da face, vou dizer, coloquei 2 ml. No final das contas, eu não posso ultrapassar 240. Tá ok? E a autoemoterapia menor, ele não conta, porque ele, na realidade, é uma via sinalizadora. É isso que eu ia fechar com você, que eu acabei me afastando. Mas preste atenção, eu tenho um consultório. E se, de repente, mais tarde eu descobrir que aquele paciente tem uma anemia, se mais tarde eu descobrir que aquele paciente tem uma deficiência, e se ele ficar doente por qualquer outra coisa, a culpa vai ser de quem? Do ozônio. Então, vamos trabalhar dentro da seguridade, não é isso? Igual grávida. Não tem nenhum artigo científico que fala ozônio traz malefícios para a gravidez. Tem poder abortivo? Não tem. Mas, por uma questão biológica, foi-se acordado que mulher grávida não faz tratamento com ozonioterapia e ponto. Então, não vai ser eu que vou fazer. E para a mulher que está amamentando, somente depois de 3 meses. Não tem artigo. Mas por que eu vou brincar com isso? Por que eu vou me expor? Por que eu vou comprar algum problema? A culpa sempre vai ser do ozônio. Outro exemplo para a gente poder fechar. Pode falar, vamos conversando, eu gosto. Não, e a paciente culpa... com câncer. A culpa vai estourar sempre a culpa vai cair sempre do lado mais fraco. Essa é a questão, né? Então é o que eu falo sempre. E do ozonioterapeuta. É o que eu falo sempre, falo até mesmo para os meus alunos. Eu dou aula para um curso de estética, né, de técnico em estética, e eu falo muito sobre isso. Eu falo que a gente tem que trabalhar dentro do nosso limite. Passou do nosso limite, já não é mais. A gente não tem mais que meter a mão, como diz o outro, né? Num grosso modo. Sim.
Então, eu acho que dentro da segurança, tudo vale. Passou dali, já não é mais cabível a nós. E tem aquele lance, cada vez que você fizer a aplicação, você tem que pedir ao seu paciente para rubricar do lado, porque a ficha, o termo de segurança, né, que a gente tem, nosso termo de tudo direitinho que a gente vai fazer, ele só é válido quando o paciente não só assina, tem que ter identidade e CPF, senão não tem valor legal. É muita gente, mas eu aqui, ó, o paciente assinou aqui, assinatura não quer dizer nada, tem que ter o número da identidade dele e o CPF. E tudo tem que estar anotado. Você tem que ter uma cópia dos exames dele acoplada ali. Cada vez que ele voltar, você vai colocando tudo na ficha de anamnese. Isso é trabalhar com segurança. Por quê? Você é um profissional habilitado. Deu qualquer problema, você tem embasamento, você pode recorrer até ao seu conselho pedindo ajuda. Aqui, eu estava trabalhando legal. Não era médico, não é isso que a gente escuta no teste? Profissional não médico, que fez cagada. Não é, mas vamos dizer aí que tem muita gente que brinca com a sorte, né? Verdade, isso é verdade. Tem uma última pergunta aqui no chat que apareceu agora. Se for água ozonizada de ozonizador residencial, é 200 ml também para ingestão? Não, não é ozônio medicinal. Não é uma água ozonizada para uso medicinal. Como eu falei, para esses filtros que usam o ozônio, de onde que ele está tirando o oxigênio? Do ar. Ele só está limpando aquela água, deixando ela livre de bactérias e de vírus. Entendeu? Agora, para uso medicinal, a água tem que ser feita num gerador medicinal de ozônio. E detalhe, essa água tem que ser água de osmose reversa ou tem que ser uma água de injeção. Tá? Nenhuma água mineral é ideal para você fazer um tratamento com uma água ozonizada. Então, a gente usa água de injeção ou uma água de osmose reversa, que é o que se usa dentro de um consultório odontológico, que a criatura o profissional é um ozonioterapeuta, que vai ajudar nesse processo de cicatrização, limpeza de canal, tratamento de cirurgias, necrose, entendeu? Só para finalizar, para a gente não estender mais, porque eu sou dessas, né? Quando o assunto é bom, eu vou até onde dá. Mas quando o senhor disse sobre os exames laboratoriais que é pedido, né, antes da aplicação do ozônio, seriam, teoricamente, os mesmos exames parecidos com os exames da terapia ortomolecular? O mineralograma... No caso, se eu for tratar um cabelo, eu posso pedir um mineralograma do fio de cabelo também? Ou é só sanguíneo? Como que funciona? Não, preste atenção. Existe a técnica, tem que ter o exame para sua garantia enquanto profissional, não é isso? Então, CGPD, né? Tem que ter. É uma base, é uma garantia que te dá de que você solicitou o exame. Anemia é uma base que te dá. Agora, preste atenção. Se a gente quer potencializar o efeito do ozônio, eu tenho que saber também como anda o organismo do meu paciente a nível celular, né? Na realidade, o hemograma, o que é o hemograma? Imagina uma via, ela está sendo extremamente movimentada, eu bato uma foto, uma imagem. Apesar da via ser extremamente movimentada, naquela hora, naquela imagem, na imagem de 3 carros somente. Então, o exame mega poderoso seria um exame de quê? Salivar. Inclusive para me trazer o retrato do meu corpo, como é que está o meu corpo, meu organismo, em relação às reações dos óxidos, correto? Mas é muito caro, você desembolsa aí na faixa de R$10 mil. Então, a gente pede o básico. Agora, para potencializar, isso sim que é legal, o efeito da minha ozonioterapia, eu vou pedir para poder medir cobre, manganês, selênio, vitamina E, que tudo isso são efeitos antioxidantes, não são? A vitamina C ela não tem efeito antioxidante, tanto é que, preste atenção, quando o paciente fez uma técnica, ele inalou ozônio, não é? O gás começou a tossir, começou a ter pigarro, eu entro automaticamente com a vitamina C, porque a vitamina C vai concorrer com o ozônio nos receptores. Então, ele é o antagonista do ozônio. Então, sempre dentro do meu consultório, eu tenho que ter vitamina C injetável, endovenosa. Porque essa que vai oral, o efeito vai demorar e não vai ajudar meu paciente. Então, os exames eles são bons para potencializar o seu tratamento. Ao mesmo tempo que saber se o seu paciente faz ingestas de água é bom para saber até onde o seu tratamento vai.
Tá? Olha, último pincelada. Paciente que tem deficiências de vitamina D, tá? O tratamento com a ozonoterapia fica de perna quebrada para ele. Olha aí a necessidade de você, inclusive, ver o exame e saber há quantos anos. Nós moramos num país tropical. Sol. Nem todo mundo que tem sol, pega sol, desenvolve o nível aceitável de vitamina D. E a gente sabe que vitamina D faz parte do pacote. Pega sol. E o meu E marido o nível dele. Então, para fazer tratamento com ozônio, tem que fazer uma reposição de vitamina D. Tá? E olha assim, é 10.000 unidades diária até você completar 60. Aí depois você começa com a técnica. Senão, a sua técnica não vai ser de excelência. Olha quanta coisa que está por detrás disso tudo. É muita coisa por trás. Assim, quando a gente vai analisar, né, a ozonoterapia em si, a gente não imagina o que tem por trás. Né? A complexidade, na verdade. Não é só sair aplicando. Então, a gente tem que pensar no paciente como um indivíduo único, assim como em todos os outros tratamentos, que eu costumo dizer também que na estética a gente precisa pensar no paciente como um único, né? O que é bom para ele, o que não vai ser bom para outra pessoa. Mas eu vejo que ainda é muito mais complexo, exige muito mais estudo do profissional, exige muito mais que o profissional esteja acompanhando de perto o paciente. Então, o pós, né, o acompanhamento durante o tratamento precisa muito. E é uma área gostosa, gostei. É uma área desafiadora. No meu caso, eu achei desafiadora. Mas o interessante é que todo mundo que vem para a estética, eu quero fazer ozônio só para estética. Só para estética eu não dou curso. Eu dou para a formação geral. E as pessoas veem assim, paciente entrando, mancando e sai paciente andando, recuperação de ferida, gente, é fantástico. A estética acaba até ficando para lá depois, de tão legal que é a ozonoterapia. Mas tá então, bom? é isso Quando que eu tiver tenho. coisa aqui, eu vou te convidar. Pode O papo sim. tá ótimo, né? A gente vai esclarecendo as dúvidas. Muito bom mesmo. Eu acredito que todos que estão aqui tiveram a oportunidade de um aprendizado fantástico. Queria parabenizar tanto a comissão por ter indicado o nome do Dr. Walter para fazer essa apresentação. É uma área que o farmacêutico está descobrindo a sua atividade de forma mais recente, né? E conforme o Dr. Walter falou, e eu quero reforçar a importância da responsabilidade do farmacêutico que está iniciando nesse processo a, de fato, buscar um aprendizado, de fato, se capacitar, né? Esse start aqui que a gente está dando, e conforme o doutor falou, estimula todos a buscar um aprendizado, né? Mas, assim, tem que pensar bem, tem que se preparar, tem que ter a conduta de forma séria a ser aplicada, porque pode jogar por terra, às vezes, uma má condução de farmacêuticos, joga por terra uma oportunidade de todo um segmento, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito disso, dessa área que ela está em expansão, a área do farmacêutico atuando na estética, e que vocês são os pioneiros e que vão ser responsáveis por toda uma criação de um mercado, né, para esse profissional. Então, é muito importante, Camila, que esse grupo de profissionais tenha esse senso de responsabilidade. Isso é muito importante. O Dr. Walter ressaltou isso várias vezes, e com certeza o Conselho abraça essa oportunidade do farmacêutico de atuar nesse segmento, mas não podendo jamais esquecer da responsabilidade que é estar atuando nesse segmento, porque contra o farmacêutico atuar nesse segmento está cheio de profissional, né? Então, a gente tem que, de fato, cuidar para que a gente conquiste esse espaço e que tenha muito sucesso nesse espaço, porque capacidade e conhecimento a gente tem,
né? A gente só tem que alinhar tudo isso e colocar em prática. Então, assim, em nome do Conselho do Espírito Santo, espero que em breve a gente possa fazer algo presencial para trazer o Dr. Walter aqui no Espírito Santo, não é Um isso, Camila? prazer, prazer. Né? Nossa, Né? ele vai Bora, ele bora. vai chegar aqui, ó, ele vai nem querer voltar para o Rio. Eu também acho. E olha que eu sou suspeita, para falar, porque eu sou mineira, eu estou aqui tem 4 anos. Mas o Espírito E eu amo esse lugar. Ele é muito cativante, a Sheila também é de Minas, né, Sheila? Quem bate aqui adora, pode ter certeza. Mas, assim, agradecer bastante essa participação, as pessoas ficaram aqui, com certeza adoraram, ficaram até o fim. Avisar as pessoas que essa aula ficou gravada, o Conselho vai subir lá para o canal do YouTube, então quem quiser rever a aula vai estar à disposição, e também convidar os colegas, né, que atuam, que não puderam estar aqui ao vivo, que ela vai estar à disposição. Não é isso, Camila? Então, assim, em nome do Conselho, eu quero convidar aí o Dr. Walter para dar as últimas palavras de despedida, e Camila também. Tá bom, vou deixar a Camila finalizar. Não, eu que agradeço pela oportunidade, porque sempre quando fala de ozonoterapia, o olho brilha. Então, muito obrigado, doutora Denise, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a ozonoterapia. Aí a senhora fechou com chave de ouro, não tem nem mais o que colocar. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Gente, nós beijão. Que agradecemos. Doutor Walter, nós é que agradecemos, nós do GT de Estética, que agradecemos a sua disponibilidade, né, em ter aceito estar aqui conosco, em meio a essa confusão de pandemia, a sua agenda, e o senhor conseguiu disponibilizar esse tempinho para estar aqui esclarecendo e também ensinando, né, sobre a ozonoterapia. E muito obrigada mesmo. Todo mundo que assistiu tem certeza que saiu daqui com uma sementinha da ozonoterapia plantada ali, ó, para poder, quem sabe, futuramente florescer ozonoterapeutas. Quero ver você arrasando no ozônio. Com certeza. Se Deus quiser. Gente, boa noite a todos. Beijo. Estão aqui presentes, agradecer a presença de todos, agradecer a equipe do Conselho que viabilizou a organização, em nome da Sheila aqui. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.